Vamos tentar concluir hoje esse conteúdo sobre os povos pré-colombianos e hoje finalizando aqui com a metalurgia dos Incas, certo? Então, assim, esse conteúdo é rápido, ele é pequeno, certo? Não é tão grande. Sobre essa questão dos Incas aqui, né? Da metalurgia Inca. O que é metalurgia Inca? Eles tinham conhecimento dos metais, né? Os metais como ouro, prata, bronze, eles derretiam no fogo, faziam lá uma mistura e produziam lá o que eles precisavam produzir, que era utensílios domésticos, adornos, brincos, cordões. Esses materiais serviam para o uso diário, né, das pessoas, e não era todas as pessoas que utilizavam esses utensílios. Geralmente esses adornos, brincos, esses cordões, essas peças que faziam parte do uso doméstico eram destinadas somente às pessoas que tinham um poder aquisitivo muito mais elevado do que as pessoas comuns, né? Ou seja, era somente os nobres, as pessoas importantes que utilizavam esses adornos, certo? Embora não conhecesse o fogo, eles aprimoraram a mistura do ouro, cobre e prata até chegar ao estânio, né? Para produzir o bronze, né? Que eles, com o bronze, eles utilizavam para fazer também facas, adornos para o corpo, né? E várias outras peças que eles também colocavam dentro das igrejas, né? Painéis, placas, com desenhos de pessoas esculpido, né? Feito com pérolas incrustadas, esculpido não, gravado com imagens, né? de deuses, de alguns seres que eles adoravam. Isso era colocado dentro dos templos, né? Dos templos religiosos. E também as pessoas nobres utilizavam algumas dessas placas que era produzido pelos ferreiros lá, né, pelos os metalúrgicos, para colocar dentro das suas casas, dos seus palacetes, né, das suas mansões, né. Então, a parte da astronomia, quero concluir logo, gente, não quero esmiuçar muito esse conteúdo não, porque é tão curto, só são 2 páginas, se eu não me engano. Só são 3 páginas, mas é porque pega aquela parte lá que tem a tarefa, né? Aí a gente tem a impressão que é muito, mas é da página 86 até a 91. Mas porque tem a 89 e a 91 que tem tarefas, né? E aqui é composto por muitas imagens, aí dá essa impressão que é muito conteúdo. Sobre a questão da astronomia, né? Eles tinham um conhecimento muito grande, gente, sobre a astronomia, né? Eles tinham um calendário de 12 meses, certo? Que correspondia a 365 dias. Esses meses eles eram lunares, né? Eles eram mais curtos, né? Por conta do dia lunar, do mês lunar, ele ter somente 27 dias, mas sempre os astrônomos desse império, eles faziam correções nos calendários, né, para que as pessoas pudessem se orientar nas estações do ano, na produção de alimentos, nas festividades religiosas. Então, o calendário era uma coisa assim bastante importante para poder dar prosseguimento o dia a dia do Inca, né? O Inca ele tinha uma base muito forte, né, contada pelo calendário. Nós temos aqui outro assunto aqui, o relógio, por exemplo, o relógio que ficava numa cidade chamada Machu Picchu, né? Eles tinham lá o relógio do sol, né, que é marcado pela sombra do sol. Esse relógio ele marcava como se fosse as horas durante o dia, né, contado pela sombra, né, gente? A gente sabe que quando um objeto ele está ali sem sombra, é porque o sol está acima desse objeto. Então é como se fosse meio-dia, né?
Meio-dia não se dá muito a sombra sempre fica pegando no próprio objeto. Então, quando você colocar assim um pedaço de madeira para cima, você vai ver que entre 6 da manhã até 11 horas, 11 e meia, ele vai dar uma sombra, né? Uma sombra para o lado, assim. À medida que essa sombra vai encurtando, aquela manhã vai chegando ao meio-dia, ou vai finalizando aquela manhã. E à medida que a sombra passa para o outro lado, significa que está entardecendo, né? Está ficando à tarde, né? Está ficando à noite, né? Então eles tinham essa forma deles medir o dia através desse relógio, né? Outro assunto aqui é a questão da escrita, que eu não digo assim que seja especificamente uma escrita, né, gente? Eu tenho aqui uma imagem, olha aqui, gente, essa imagem, né? É uma imagem que era utilizada para eles poder registrar as coisas, né? Como se fossem uns fiapos de linha, né? Uns cordões, né? Uns barbantes. Você vê que nos barbantes tem alguns nós, ó. Então essas imagens foram pegas, né? Foram encontradas nas paredes das casas que foram encontradas soterradas debaixo do chão. Foram registradas nas pedras, registradas em pedras escolhidas por eles para poder deixar essa informação para as sociedades futuras, né? A principal utilidade disso, gente, era controlar a cobrança de impostos, saber quantas pessoas tinham em cada cidade, quantas pessoas deveriam pagar aquele determinado imposto, qual a quantidade de alimento que aquela pessoa produzia e quanto ela deveria entregar ao Estado, porque o Estado ele era um Estado que ele dependia dessa produção de alimentos produzidas pelas pessoas que moravam nele, né? Eles produziam muitas verduras, produziam milho, né, batatas, né, criavam alguns animais, né? E através dessa criação e dessa plantação eles tiravam o seu sustento e também pagavam impostos ao Estado, né? Ao império, né? Ao próprio sacerdote, aquela pessoa que estava ali à frente comandando. Então, o nome desses fiapinhos aqui, gente, era quipo, certo? Os quipos, eles tinham essa utilidade, né? Que era anotar as informações importantes do dia. Eles tinham esses cordões que, dependendo também do tamanho do cordão, dependendo também dos que tinham nesse cordão, isso variava a informação. Até a cor do cordão, né? Também tinha uma certa diferença na informação. Dessa maneira, gente, era possível organizar a produção de alimentos, registrar os números de pessoas no império, o valor dos tributos, a quantidade de pessoas que deveriam pagar os tributos em cada comunidade ou o volume de produção que seria entregue ao Estado. Esse sistema auxiliou principalmente no controle tributário e administrativo do império. Então, assim, eles não tinham aquela escrita como os maias e os astecas, né? Eles tinham uma forma de registrar o que se precisava registrar através desses nós, né? Através desses quipos. Que isso, de qualquer forma, facilitou bastante a informação, facilitou bastante a burocracia, né? O controle sobre as coisas, sobre os tributos. Então, isso era importante. Não deixa de ser uma escrita, né? Os registros deixados por eles, né, que os historiadores não chamam isso de escrita, né, eles dizem que é apenas um sistema de informação, mas assim, gente, analisando por outro lado, isso era assim uma escrita, né, uma forma de você se comunicar. Claro que não tinha um alfabeto, uma formação silábica, mas de qualquer maneira se dava uma informação através disso, né. Nós temos aqui umas imagens, gente, uma imagem de um grupo, né? Descendentes dos Incas na festa da Ilhama, em Cusco, Peru, fotografia de 2011.
Olha a cara deles aqui, gente. A alegria desse povo aqui nessa festinha, né? Eles aqui conversando. Esse aqui olhou para a câmera. E temos ali os animais que eles utilizavam para transporte, né? Para alimento também, na produção de leite e tal. Olha, vou ler só esse textinho aqui para vocês. Não é possível estabelecer uma linha de continuidade étnica e política entre os antigos incas e os povos indígenas andinos atuais, né? Andinos porque é na Cordilheira dos Andes, né? Nessa região aí do Peru e da Colômbia, da Bolívia, Peru e da Bolívia. Então, porém, na região andina, gente, algumas marcas e práticas culturais pré-colombianas sobreviveram por meio dos indígenas quechuas e aimarás, principalmente no Peru e na Bolívia. Quechuas, antigo idioma dos incas, por exemplo, é uma das línguas oficiais do Peru, com cerca de 12 essa língua. Além disso, gente, alguns rituais ainda são realizados por comunidades camponesas peruanas, como as oferendas anuais à Pachamama, olha aqui, Mãe Terra, né? Uma solenidade que eles reverenciam a terra. Em determinado período do ano, por exemplo, uma alpaca é sacrificada com a finalidade de garantir a fertilidade da terra e das boas colheitas, né? Gente, assim, a religião, ela é uma coisa muito, eu vou usar aqui um termo, palavra obscura. Não estou querendo denegrir a imagem, né? Eu sou um religioso também, né? Eu acredito em Deus, eu sou um fiel. Eu estou querendo dizer que é obscura no sentido assim de a gente não compreender certas coisas e a gente tem que entender apenas pela fé, a gente tem que aceitar apenas pela fé. Mas olhando, gente, assim pelo lado de preservação ambiental, olhando pelo lado de cuidar da natureza, vou citar aqui só um pequeno exemplo. Tem uma comunidade indígena nos interiores da Amazônia que eles não cortam as plantas. Eles dizem que quando cortam uma planta, o Deus Criador, ele fica triste e ele não manda alimento. Então, a forma de você usar a lenha para queimar, para fazer algum fogo, é você coletar aqueles galhos que já estão caídos. Lá na Amazônia, gente, não é como aqui. Lá tem muitas árvores. Todo santo dia tem galhos caídos. Tem grandes quantidades de lenha no chão, né? De árvores no chão por conta das ventanias, né? E de já estar lá, né? Há muitos anos caída que eles não deram conta de queimar, porque é muita madeira. Então, ele não pode cortar um galho. Então, a forma de preservar, pensando por esse lado religioso, isso é muito importante. Então, no momento em que ele não polui um rio, ele não polui porque ele entende que poluição é uma coisa ruim. Não, ele não pensa por esse lado. Ele pensa que poluir é você sujar o próprio nome do Deus. Então, eles não poluem porque eles procuram zelar pelo nome do Deus. Eles procuram não poluir um rio. Muito embora o tipo deles seja também uma poluição, né? Como por exemplo as queimadas, né? Eles queimarem ali uma árvore, queimarem ali uma lenha que está caída, aquele gás ele sobe, né? Aquele monóxido de carbono ele sobe também, polui do mesmo jeito, só que a quantidade não é tão grande, então não afeta tanto o meio ambiente. Então vamos aqui dar continuidade. Assim, isso daqui foi a tarefa, né? Semana passada, gente, eu passei essa tarefa que foi da página 89, da primeira à quinta. E hoje, gente, eu queria finalizar esse conteúdo. A gente finalizou, na verdade, a gente acabou de finalizar, né? O conteúdo dele é muito pequeno, ele não é grande. E a gente, só para concluir o assunto de hoje sobre os incas, eu concluí. Agora aqui é só um texto pequeno, que vai falar um pouco sobre os outros povos, né? Sobre a região do México, né? Esse texto aqui, gente, ele fala sobre o patrimônio, né? Que essa cidade, Teotihuacan, é uma cidade mexicana que tem um valor histórico muito grande. Em 1987, ela foi tombada como patrimônio histórico da humanidade. Ninguém pode estar lá mexendo, derrubando, fazendo o que quer lá, porque ela é protegida, né, pela Unesco.
E lá, antigamente, eles acreditavam que lá tinha 125 mil pessoas que moravam lá, ela dava 36 quilômetros quadrados, né? A cidade, para a época, era uma cidade muito grande, né? Hoje o México, gente, ele tem aproximadamente 34 locais como patrimônio histórico. O México é o país que tem, é o sétimo país do mundo com maior quantidade de locais tombados como patrimônio histórico. E aqui embaixo tem uma imagem, né, que mostra um templo, né, nessa região, né. Olha o nome aí, gente, Teotihuacan. Meu Deus, que nome horrível. Essa fotografia de 2017 aqui é uma pirâmide. Ela estava, acredita-se que grande parte dessa pirâmide, grande parte dessa cidade estava soterrada, né? Ela está soterrada. E eles estão escavando, todo dia tem arqueólogos lá escavando e procurando entender a história dessa cidade. Aí a gente tem aqui, gente, umas questões sobre o texto, certo? São 4 questões. Não são grandes as questões. Tem uma aqui que tem um texto, ó, tem a segunda que tem um texto. Você não vai copiar esse texto. Você vai somente copiar as questões e vai copiar e responder no caderno e mandar a fotografia para mim no grupo do WhatsApp, certo, gente? Pois valeu.